Continuando sobre o estudo sobre o livro de Apocalipse, nós vamos entrar agora no capítulo 2, que nós até agora falamos do capítulo 1 de Apocalipse até o versículo 20. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Se der tempo, vamos entrar no capítulo 2 também, do versículo 8 ao 11. Antes de falarmos sobre a carta, sobre essas cartas, que são 7 cartas, né, que foi escrito, vamos falar sobre a cidade de Éfeso um pouco, apesar que nós já falamos na primeira aula, nós já falamos, mas novamente repetindo para falar sobre a cidade. É importante saber um pouco sobre a cidade de Éfeso. Mas alguns detalhes, né? Nós também já falamos, vamos repetir, que o livro de Apocalipse tem quantos capítulos tem o livro de Apocalipse? 22 capítulos. E quantos versículos? 404 versículos. 22 capítulos e 404 versículos. Falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Essa cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo esteve lá. Inclusive foi ele que inaugurou a igreja lá. Mas antes, porém, o Apocalipse foi escrito por quem? Pelo apóstolo João. Estava preso na ilha de Patmos. Então, o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, o Evangelho de João, a primeira epístola, segunda e terceira epístola de João e o livro de Apocalipse, né? O apóstolo Paulo escreveu enviando carta à igreja de Éfeso, sendo que ele inaugurou essa igreja. Mas no livro de Apocalipse, novamente, o apóstolo João ele manda carta a mando de Jesus, ele manda carta para a igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, antes inaugurada pelo apóstolo Paulo no ano 52 depois de Cristo, cerca de 10 anos depois, ou 30 anos depois das cartas enviadas para as 7 igrejas de Apocalipse, novamente Éfeso recebeu uma carta. Agora veio a mando de Jesus que falou para João, João transcreveu a carta para essa igreja. Então a igreja de Éfeso recebeu primeiramente a carta por quem? Apóstolo Paulo, no ano 52. Depois, no ano aproximadamente 60 a 64, né? Aliás, no ano 52, o apóstolo Paulo inaugurou a igreja de Éfeso. No ano 62 a 64, o apóstolo Paulo escreveu carta à igreja de Éfeso. E no ano, entre 90 a 96, a igreja de Éfeso recebe a carta do apóstolo João. Porque foram 7 cartas que foram enviadas para a Ásia, né? Ásia Menor. E da Ásia Menor está essa igreja de Éfeso, que recebeu essa carta. Então, a cidade de Éfeso, que o apóstolo Paulo esteve lá, foi na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que ele inaugurou essa igreja, no ano 52.
Só que o apóstolo Paulo esteve lá em 52, inaugurou a igreja, mas não demorou lá. Ele voltou, foi para Jerusalém. E de Jerusalém voltou novamente para fazer a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo vai fazer a segunda viagem missionária e depois a terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo fica na cidade de Éfeso por 3 anos. Então o apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, esteve na cidade de Éfeso por 3 anos. E deu prosseguimento à igreja que ele havia inaugurado no ano 52. Em Éfeso ele ficou cerca de 3 anos. E começou a evangelizar a cidade de Éfeso. É uma cidade que tinha um templo dedicado à deusa Diana, chamada deusa dos Efésios, ou a deusa Artemis, a deusa dos gregos, que é a mesma deusa Diana dos Efésios. E nessa cidade, era uma cidade boa para se morar, só que tanto que Éfeso quer dizer desejável. Só que era uma cidade que possuía muitas imagens, uma cidade mística, possuía muitas imagens de escultura, possuía muitos deuses, e eles vendiam muitos santinhos da deusa Diana na cidade. E o apóstolo Paulo continuou a pregar. Só que chegando um determinado tempo, a venda de santinhos, que a gente chama de nicho, venda dos santinhos, diminuiu a venda, porque muitas pessoas começaram a aceitar a Cristo como único e eterno Salvador. E também a venda de livros de esoterismo, de artes mágicas, né? Diminuiu a venda desses livros. E o que aconteceu? Tinha um homem chamado Demétrio, ele era fabricante de prata, ouro, ele era ourives. E ele percebeu que a venda desses objetos, desses santinhos diminuiu. Ele marcou uma reunião com os demais ourives, né? Artífices da cidade. E falou que a culpa da diminuição da venda era porque o apóstolo Paulo estava pregando lá o evangelho e muitas pessoas estavam aceitando a Cristo. Então aconteceu um tumulto na cidade. E o apóstolo Paulo teve que sair da cidade, teve que ir embora. Quanto tempo que o apóstolo Paulo esteve lá na terceira viagem missionária? 3 anos, isso, 3 anos. Então, mas assim, ele deixou uma igreja plantada lá. No ano 52 ele inaugurou uma igreja. E a igreja de Éfeso era uma igreja que praticava o amor. Uma igreja que tinha muita fé, muito amor. Alguém para ler aí, primeira epístola de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Se não for o 13, é o 16, por aí. 13, no qual também vós, 13, quem ouviu a palavra da verdade. 16 não cesse de dar graça por vós. Aonde que ele fala do amor? Depois do 13 aí, ele fala do amor e da fé. Por isso também eu tenho ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos. Ouviram que a igreja de Éfeso
assim que foi inaugurada, um determinado tempo. É uma igreja que passou a praticar o verdadeiro amor e a verdadeira fé. Eles tinham muito amor, tinham muita fé. O que agrada a Deus é o servo de Deus viver uma vida de amor. E esse amor é o amor de Deus, né? O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 13, sobre o amor. O pessoal pode ter muito dinheiro, pode fazer boas obras, ajudar o próximo, mas se não tiver o amor, de nada vale. Mas que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Tanto é importante esse amor de Deus que Deus viu que Cornélio, aquele oficial romano, na época do apóstolo Pedro, Cornélio era oficial romano que ele liderava uma região lá em Jerusalém e ele praticava as boas obras. Agradava a Deus, agradava. Só que estava faltando o quê? Ele ter um encontro com Deus. Deus vai e fala para Pedro ir lá para falar do amor de Deus para ele, orar. E Cornélio entendeu, aceitou a Cristo, foi batizado com o Espírito Santo, porque para Deus a importância do amor a Deus. O que a gente aprende? Ah, meu vizinho, minha vizinha faz boas obras, amém, faz boas obras, amém. Mas se for falar de Jesus para o vizinho ou a vizinha e convidar para até mesmo fazer o apelo para aceitar Jesus, ele não aceitar, porque a lei de Deus fala que quando a gente ajuda o próximo, a gente recebe. É como lançar uma semente, aí cresce. Só que tem que as pessoas do mundo que praticam as boas obras, mas não querem compromisso com Deus, elas vão receber o que a lei de Deus manda. Vão ser beneficiadas materialmente, mas espiritualmente tem validade espiritual para a salvação? Tem? Não, até porque a salvação não é pelas obras. A salvação é pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo que Cristo fez na cruz. Agora, uma vez salvo, vamos fazer as obras que Deus preparou para que nela fizéssemos. Amém? Então, Éfeso era a maior cidade e mais importante cidade da costa ocidental da Ásia. Uma cidade muito atrativa, né? O que eu estou falando está aí na Bíblia, na epístola de Paulo aos Efésios, e não em Apocalipse. Apocalipse está a carta. Mas eu estou falando um pouco sobre um pedacinho da epístola para poder saber onde que se localizava, né, Éfeso. A distância da ilha de Pátimo para Éfeso era de 90 quilômetros. Então, era uma ilha que havia, que não somente o apóstolo João, alguns presos eram levados para lá, para ser punidos, né? Então, ao norte, acima da ilha de Pátimo, acima estava o mar Egeu, acima. E ao sul, abaixo, estava o mar Mediterrâneo. Uma cidade muito atrativa, uma cidade que o comércio, um bom comércio, eles recebiam mercadorias que vinham do mar Mediterrâneo, do mar Egeu, e também exportavam também mercadoria. Cidade muito importante. Amém?
Então os viajantes que vinham de Roma passavam por essa cidade, por Éfeso. E os que iam de Éfeso para Roma encontravam-se com os que vinham da Índia e os que vinham também da Pérsia. A Pérsia hoje é o Irã. A Pérsia hoje é o Irã. Se encontrava ali e havia até comércio entre eles, comercializavam. Tanto aqueles que vinham via terrestre, como aqueles que iam por via marítima. Aquilo que nós falamos, é uma cidade idólatra também. Muita idolatria. Qual o nome da deusa que eu falei que eles adoravam? A deusa Diana, a deusa dos Efésios. Ah, mas também está escrito Artemis. Artemis é a mesma coisa, é porque Artemis é a deusa dos gregos. Na época que a Grécia dominava o mundo naquela época, o nome era Artemis. Mas depois da Grécia, Roma passou a dominar. Então eles chegavam na Esfinge, chegavam lá naquelas estátuas, eles apagavam aquele nome anterior e colocavam o nome atual, que era o nome do Império Romano, né? Que significava o Império Romano. Então, Artemis é do Império Grego e Diana do Império Romano, latino. Eles adoravam vários deuses, Cibele, Zeus, Afrodite e o Esculápio. Afrodite era a deusa do amor. Esculápio era a deusa da saúde. Zeus, o deus maior deles lá era Zeus, que é o mesmo Júpiter. Zeus em grego, Júpiter em latino, romano. E também eles adoravam o imperador. Em várias cidades da Ásia Menor, todas as cidades tinham imagens levantadas para adorar o imperador. O imperador exigia adoração. Todos os imperadores exigiam adoração. Então, teriam que adorar o imperador, chamar o imperador de Senhor Deus. Só que quando o imperador sabia que os crentes não adoravam, os crentes não adoravam. E não é para adorar mesmo. Quem é que deve ser adorado? Jesus falou na cara de Satanás, né? Somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Aí os imperadores mandavam matar os crentes, sacrificar. Então, foi o caso do apóstolo João, na época do imperador Domiciano. Então, a época que o apóstolo João foi preso foi na época do imperador Domiciano, no ano 81 a 96. Mais detalhes sobre essa parte, depois a gente entra. Vamos entrar agora na carta. No capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1. Mas antes, porém, Jesus, lá no capítulo 1, mandou que o apóstolo João escrevesse a carta para quantas igrejas? 7. Qual foi a primeira igreja? Éfeso. Aí vem a pergunta, o número 7. Aí vem a pergunta, o número 7 na Bíblia significa o quê? Perfeição.
Já pensou se todas as cartas foram escritas desde aquela época até agora? Olha como seria a Bíblia. Então, essas 7 igrejas representam as igrejas daquela época, lá na Ásia Menor, e representam todas as igrejas até hoje. Um exemplo. Aqui tem crentes que procedem como Éfeso. Começaram no primeiro amor. Aí o tempo foi passando, foi esfriando, esfriou. Já não está nem mais entre nós. Foram embora. Deixaram o quê? O primeiro amor. Lembra que nós vimos, foi a Alequis que leu, né? Efésios 1, 15, né, Alequis? Né? Efésios 1, 15, tu leu? Era uma igreja que na época do apóstolo Paulo tinha amor, fé. Já quando 30 anos depois que a carta de Paulo foi escrita para os Efésios, 30 anos depois, já na época do Apocalipse, de 81 a 96, Jesus fala para João escreve para a igreja de Éfeso. É uma igreja que tinha amor, deixou o amor. Amém? Então, alguém para ler capítulo 2 de Apocalipse, aí, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso aí os irmãos já sabem. No capítulo 1 foi descrito quem são essas 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Pastores, líderes da igreja. Amém? São pastores e líderes. Escreve a igreja da Ásia, né? A igreja de Éfeso, que tem na sua mão, ou na sua destra, mão direita, o controle sobre os 7 estrelas. 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja. Tem estudo aí, tem pessoas ou igrejas que falam que esses anjos são os anjos sobrenaturais. Não são. Esses anjos são os pastores líderes da igreja. Amém? E anda no meio de 7 candeeiros. O que é candeeiro? 7 castiçais. Candeeiro, castiçais, ou... Entendeu? Mesma coisa. Aquela peça, né, de ouro, tem 7 braços. 7 braços. Mas no meio dos 7, no meio, fica 3 para o lado direito e 3 para o lado esquerdo. O que significa esse candeeiro aí, o candelabro? As igrejas. Amém? Ele anda no meio das 7 igrejas. Ele está andando aqui, hein? Amém? Está andando aqui, ele sabe de tudo. Ah, por que ele sabe de tudo? Ele é onisciente. Onisciente. Antes da gente pensar, ele já pensou. Antes de acontecer o que a gente quer que aconteça, ele já sabe. Ele sabe de tudo. Ele anda no meio da igreja. Amém? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre os 2 assuntos passados? Tá, prossegue aí. Versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Por que Deus falou, eu sei? Acabamos de falar. Ele é onisciente. Ele estava sabendo o que estava acontecendo naquela época na igreja de Éfeso. Até agora estava indo tudo bem.
Eu sei a tua obra, o teu trabalho. E realmente, quando a gente aceita Cristo, irmãos, não é para a gente ficar de braço cruzado, não. Quando a gente aceita Cristo, é para trabalhar. Várias maneiras a gente prova que ama Deus. Uma é trabalhar para Ele. Trabalhar de maneira sendo fiel a Ele, sincero. Fazendo a obra dele. A obra dele é feita com entrega, com renúncia, com sacrifício, com doação. A obra de Deus estava sendo feita. Então estava agradando a Deus. Estava indo tudo bem. Eu sei o teu trabalho, a tua obra. O que mais? Tua paciência. A paciência aí é perseverança. É fruto do Espírito. Então, na perseverança, a gente não é pelo motivo, se a situação está difícil, não é pelo motivo da gente parar, deixar de fazer a obra de Deus. A Bíblia fala o fruto do Espírito, mas quantas virtudes apresentadas na Bíblia o fruto do Espírito? São quantas e quem são essas virtudes? São quantas? 9 virtudes. Quem são? Amor, gozo, amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, que é a mesma coisa que fidelidade, fé, mansidão, isso, e temperança, que é o domínio próprio. Fruto do Espírito. Estão vendo as qualidades dessa igreja? O que ela tinha? Estão vendo as qualidades dessa igreja? Tinha o fruto do Espírito. Paciente. Porque quantas pessoas já saíram da igreja por falta de paciência? Surge uma dificuldade, daqui a pouco aumenta a situação da dificuldade, a pessoa se aborrece, sai da igreja. Não guardou, não preservou, não praticou os frutos. O fruto do Espírito é o Espírito Santo que dá. Os frutos são as qualidades que ele injeta em nós. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, essa igreja tinha. Vai, prossegue. E que não podes sofrer os maus. Olha só, não pode sofrer os maus. Está falando o quê? De paciência. Longanimidade. O crente que não tem paciência, peça a Deus. Aí está pedindo a Deus na oração, Deus, me dê paciência, de repente vem uma tribulação. Vai, Romanos capítulo 5, versículo 2, 3 aí, vamos lá. Tribulação produz o quê? Isto, irmão Vitor que falou? Tribulação produz paciência. Vê onde está escrito, tribulação produz a paciência. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nós devemos nos sentir alegre na tribulação. Aí as pessoas de fora, incrédulos, chamam a gente de maluco. Aquela ali é maluca, ou aquele ali é maluco. Se alegrar na tribulação? É possível, igreja, se alegrar na tribulação? É, Jean? É, Jean?
olha só. É pelo contrário, o crente que suporta a tribulação, e se suportar essa tribulação até o fim da vida, na verdade, ele será abençoado. Suportando, ele já está sendo abençoado. Bem-aventurado. Então, o verdadeiro crente, olha só, viu, igreja? O verdadeiro crente está sempre alegre na hora de dor. Vamos repetir a igreja aí. O verdadeiro crente está sempre alegre na hora de dor. Mas isso é maluquice, isso é doidice. É Bíblia. Porque não há razão séria que nos impeça de ser feliz. Ué, mas isso é doidice, novamente. Vamos lá, então, se é doidice, vamos lá para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, versículo 13. Vamos ver se é doidice, se é maluquice. O ímpio com relação às coisas espirituais, eles acham doidice, maluquice. Amados, não estranheis a grande prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha só, regozijar, Pedro. Que é isso, Pedro? Regozijar, mas regozijeis no fato de ser de participante das aflições de Cristo. Ué, todos os apóstolos regozijaram. E todos os apóstolos morreram, com exceção do apóstolo João, morreram martirizados. Mas foram o quê? Receberam o quê? A coroa da justiça. Amém? Amém ou não é amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. O que o apóstolo Paulo falou na segunda epístola de Paulo a Timóteo? Capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Amados, ou todo aquele que... Vamos lá. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, todo filho de Deus, todo crente que verdadeiramente quer servir a Deus, irá passar por perseguições. Mas se for, conforme está mais daqui a pouco, ou na semana que vem, a gente estudar a igreja de Esmirna, nós vamos ver que há uma recompensa. Há uma recompensa para quem for fiel até a morte. Irá receber a coroa da vida. Então, vale a pena. Aí o apóstolo Paulo, novamente, o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 11, ele fala: Timóteo, ele para animar Timóteo. Timóteo, eu fazendo a obra de Cristo, fui provado. Passei por muitas tribulações. Passei por muito sofrimento. Vários lugares que passei, em Antioquia da Psídia, em Icônio, em Listra. Quer dizer, várias igrejas, vários lugares que ele passou, ele foi perseguido, foi açoitado, foi apedrejado. Aí ele conclui: mas Deus de todas essas situações me livrou. O apóstolo Paulo, acho que ele tirou de Salmo 34, verso 19. O que diz aí? Salmo 34, verso 19. O que diz?
Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Então, muitas são as aflições do justo, né? A gente conhece, todos nós sofremos algumas coisas, mas se a gente for olhar para trás, a gente vê quantos servos de Deus, quantas servos de Deus passam por tribulações muito pior das tribulações que nós passamos. Amém? Novamente, lê essa parte aí. Versículo 2. E que não pode sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Devemos vigiar, porque nas igrejas tem muitos falsos obreiros, falsos nos dias de hoje, porque quase não se usa o nome apóstolo, né? Mas é a mesma coisa. Falsos obreiros, falsos pastores, falsos... que aumenta a palavra de Deus, quando não é para aumentar, a palavra de Deus já está determinada. Ou então diminui a palavra de Deus. São falsos apóstolos, falsos obreiros. E a igreja de Éfeso, ainda naquele estado de zelo, de fervor, de amor, não aceitava esses falsos obreiros. Então, nos versículos 2 e 3 do capítulo 2, Jesus elogia a igreja de Éfeso. Então, no capítulo 2, dos versículos 2 e 3 de Éfeso, a igreja de Éfeso, a carta, Jesus elogia essa igreja. Essa igreja não aceitava falsos apóstolos, falsos obreiros. Tem muitos aqui que vão nas igrejas, pregam, falam determinadas coisas e derrubam uma parte da igreja. Aí tem que se consertar, que falou, senão os membros ficam confusos, os irmãos ficam confusos. O que são os falsos obreiros? Está na Bíblia. Os falsos obreiros são mentirosos, são fraudulentos, promotores de heresias, negam o Senhor que os converteu, converte a graça de Deus em dissolução. Vamos aí para poder ver onde que está escrito na Bíblia aí. É Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles entram na igreja vestido de cordeiro, mas o coração de lobo. São mentirosos. Então, os falsos mestres são mentirosos, fraudulentos, promotores de heresia, negam o Senhor que o resgatou, converte a graça de Deus em dissolução. Lê outra aí. Mateus 24. Mateus 24, 11. Olha só. Isso aí Jesus falando sobre acontecimento futuro para os judeus. Surgirão o que? Muitos falsos enganarão a muitos. É o que está acontecendo. Muitos falsos profetas. A gente liga a televisão, vê as notícias, de repente, sempre tem alguma coisa falando de situações desagradáveis nas igrejas, né? Falsos profetas. Leia 2 Coríntios.
11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. É o que nós falamos, falsos obreiros fraudulentos, enganadores. Então nós temos que vigiar, irmãos. Vigiar para não sermos enganados. Vamos passar para o senão a gente vai demorar, vai. O versículo 3 aí, capítulo 2. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não descansaste. Ó, tem 4 virtudes, né, que Jesus falou para essa igreja. As virtudes do capítulo 2 para a igreja de Éfeso está nos versículos 2 e 3, né? Sofrestes, que mais tens? Paciência. Trabalhaste pelo meu nome, E que mais? não te cansaste. Quantos obreiros, quantos irmãos sofrem pelo amor de Deus? Sofrem e vai até o fim. É claro, também passa por bons momentos, mas sofrem muito por fazer a obra de Deus. E não esmorece na fé. Então, Jesus elogiando essa igreja. Sofre, o que mais? Tens paciência. Tens paciência. Está sofrendo, mas é paciente. É paciente porque tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paciência, perseverança, longanimidade. É fruto do Espírito. O que mais? Trabalhastes pelo meu nome e não descansaste. Muitas igrejas a gente vê pessoas que realmente se aplicam ao trabalho na igreja. Só que é o seguinte, tem aqueles que se aplicam verdadeiramente, Deus está olhando. E tem aqueles que se aplicam, mas quer ser reconhecido. Se não reconhecer, ou então fica barganhando com Deus. Deus, eu vou fazer isso, Jesus, eu vou fazer isso, mas o Senhor vai me abençoar. Está barganhando. O trabalho do Senhor envolve inclusive sacrifício. Envolve renúncia. A gente renuncia àquilo que a gente gostaria de fazer, a gente não vai fazer, porque por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus, que a gente ama Deus. A gente não vai fazer. E cansaste. Que significa esse cansaço aí? É cansaço físico? Não te cansaste. E não te cansaste. Esse cansaço aí, não te cansaste. Não está se referindo ao físico. Porque Deus sabe que na medida que os anos vão passando, a gente vai envelhecendo. E a gente vai... Aquela força que a gente tinha de 15 anos, já não tem mais. Mas esse cansaço, não te cansaço, é o cansaço espiritual. Pessoas que estão trabalhando na igreja, de repente acontece um problema, aí acontece outro, os problemas vão acontecendo, aí chega um momento que a pessoa fala assim, chega, não quero mais ser crente, chega, não quero mais trabalhar. Cansaço espiritual. E a igreja de Éfeso não se cansou. Sofrendo perseguição externa e perseguição interna, não se cansou. Externamente, os romanos perseguindo a igreja. Internamente, os crentes dentro da igreja,
alguns contra o outro, mas a igreja verdadeira não se cansou, não deixou o cansaço espiritual dominar. Amém? Vamos para o número 4. Tenho, porém, contra ti, deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Olha só, do versículo 2 e 3, Jesus elogiou essa igreja. Já no versículo 4, a situação mudou. Aquela igreja que tanto trabalhava com amor para Deus, aquela igreja que tanto se aplicava fervorosamente, assim como a gente precisa de nos alimentar, tomar o café da manhã, almoçar, jantar, aquela igreja espiritualmente se alimentava da palavra de Deus. Lia sempre a Bíblia, tanto em casa como na igreja, também vinha para os cultos de doutrina, escola bíblica dominical. Esfriou. Já não deixou de ler a Bíblia, deixou de vir para os cultos, quer dizer, a parte ortodoxa do culto, deixou, se esfriou. Quer dizer, deixou o primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Então tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quantos nas igrejas por aí já deixaram o primeiro amor? Cantava, pregava, ajudava nos eventos, sempre nas orações. Deixou, já não faz mais. Só fica falando para o outro: ô irmão, ô irmã, eu quando cantava, eu quando pregava, eu quando fazia isso, fazia aquilo, e agora? Não faz mais, deixou o primeiro amor. Prossegue aí. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente adquirirei e tirarei do seu lugar o teu castiçado, se não te arrependeres. Lembra-te de onde caíste. Às vezes, uma falha que aconteceu, a pessoa não se retratou com Deus, não pediu perdão. Isso não tem nada. A pessoa diz: é coisinha à toa. Através dessa coisinha à toa, através dessa falha, vai ser como um câncer. O câncer, quando está em estado avançado, metástase, aí já não tem mais jeito. Muitos até abandonam e deixam a igreja, aquele que era pastor, aquele que era evangelista, aquele que era presbítero, deixou, porque não quis se consertar. Aí Jesus fala para essa igreja: lembra-te de onde caíste. Por que, Jesus? Senão vou remover o teu castiçal. O teu castiçal é você mesmo. O castiçal, o candeeiro na igreja. Aí está falando: é você mesmo. Vou remover. Você vai... Aquilo que você exercia, você não vai exercer mais. E se você não se arrepender, você... De repente, muitos até morreram e não se arrependeram. É isso que Jesus está falando para essa igreja, que praticava o primeiro amor, que na época do apóstolo Paulo era uma igreja de fé, de amor, e quando Jesus, lá no livro de Apocalipse, manda João transcrever a carta, essa igreja já tinha perdido o primeiro amor. Lê mais. Nós estamos no 4, né? Lê o 5. Agora é o 6. De onde caíste? Tá, agora é o 6. Então vai... porém, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Nós vamos até o 7, tá?
já são 9, vai dar 9h20, nós vamos até o 7. Hoje não vai dar para a gente falar sobre a igreja de Esmirna. Semana que vem a gente fala. Mas olha só, lembra-te que... Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ué, mas Jesus já não tinha repreendido essa igreja, agora fala isso? Jesus está dando oportunidade para essa igreja. Ó, a favor, vocês aborrecem, vocês não aceitam as obras dos nicolaítas, como eu também não aceito. O que vem a ser essas obras dos nicolaítas? Não fala, a Bíblia não fala claramente, mas intérpretes, os teólogos, intérpretes, tem uma corrente teológica que fala que Nicolau, se a gente for abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, versículo 5, a gente vai ver que esse Nicolau foi discípulo. Os 7 primeiros discípulos do Novo Testamento, Nicolau foi o 7º. Estava indo tudo bem. De repente, a esposa do Nicolau começou a se prostituir. Aí o Nicolau saiu da igreja verdadeira. Aí misturou a doutrina da igreja com outras igrejas, outras doutrinas, misturou com agnosticismo, dizendo que o corpo é mau, o nosso corpo é mau, o espírito é bom. Quem aceitou a Cristo está salvo, porque o espírito é bom. Mas ele diz que com o corpo nós podemos fazer o que a gente quiser. A gente pode se prostituir, pode praticar idolatria, está salvo. Aí lá no livro de Judas 4, fala que, na linguagem de hoje, não sei quem tem a Bíblia na linguagem de hoje, diz que a salvação pela graça nos permite pecar sem haver condenação. Que negócio é esse? Está certo isso, igreja? A salvação pela graça nos permite pecar sem haver condenação? Olha aí os obreiros mentirosos aí, promotores de heresias, convertendo a graça de Deus em dissolução. Está errado. Já outra corrente teológica fala que Nicolau falou que podemos nos prostituir, podemos comer comidas, carnes oferecidas a ídolos, não tem problema nenhum. É certo isso aí? Também não. Quer dizer, são falsos obreiros mentirosos, fraudulentos. A igreja de Éfeso, mesmo tendo perdido o primeiro amor, não aceitou a obra dos nicolaítas. Jesus dando oportunidade para essa igreja se arrepender onde caiu, e com relação às obras dos nicolaítas, que eles estavam certos, não aceitar mesmo obras de nicolaítas na igreja. Prossegue. Já vamos acabar já. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Os nossos primeiros pais pecaram onde? No Jardim do Éden. Pecaram e parece que queriam comer da árvore da vida. Deus falou não, botou lá os querubins lá e eles foram expulsos lá do jardim. Porque se eles comessem da árvore da vida, em pecado,
viveríamos todos eternamente perdidos. Então, para a igreja de Éfeso, aquele que vencer, que mais que está falando? Aquele que vencer? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, se a gente for fiel a Deus, obediente a Deus, obedecendo a palavra de Deus, crendo em Deus, tendo em Cristo nosso Salvador, a gente vai usufruir das bênçãos destinadas para aqueles que forem fiéis. Comeremos do fruto da árvore da vida. Ou seja, o que significa isso? Imortalidade. Imortalidade, viveremos para sempre com Deus. Vida eterna com Deus. Sempre com Deus. É isso. Significa a árvore da vida que está no meio do jardim, do paraíso. Amém? Vamos ficar de pé. Deus seja louvado.